O chefe de gabinete pessoal da presidência da República durante o governo Lula, viu, Vera Magalhães, o Gilberto Carvalho, ele disse em depoimento ao juiz Sérgio Moro que o ex-presidente nunca quis ficar rico e cabia ao PT e não a Lula tratar de financiamento de campanhas eleitorais. O repórter Marcelo Matos explica melhor essa história. Vamos colocar o Marcelo, depois a gente joga o tema para discussão. Vai lá, André. Olá, Patrick, companheiros do 3 em 1. Gilberto Carvalho, que ocupou durante 8 anos a Secretaria-Geral da Presidência, garante que Lula jamais quis ser rico, nunca mexeu com dinheiro nas campanhas eleitorais e não havia clima no seu governo para a corrupção. Ele nunca quis ficar rico. Ele nunca pensou em usar a função dele como presidente para oferir recursos próprios. E mesmo nas campanhas eleitorais, o que ele fazia era o seguinte: eu entro com a candidatura, o partido se vira com a parte de arrecadar recursos e tal. Tudo isso sob juramento à justiça. Ninguém pode mentir lá então para o juiz Sérgio Moro. Tá legal, pessoal? Grande abraço. Obrigado, Marcelo. Vera, começo com você esse tema. Ele disse ainda que não havia clima para nenhum picareta fazer qualquer tipo de oferta. Ele disse isso também, que a sonora estava um pouquinho difícil ali de compreender. O Gilberto Carvalho já foi coroinha, né? Consta que ele é super católico, seminarista. Ele deve ter saído dali direto pro confessionário, pego uma daquelas novenas grandes para rezar ali, porque, pelo amor de Deus, a parte que eu mais gosto é ele dizer que não havia clima para corrupção no governo Lula, não havia clima para esquema, não havia clima, pelo amor de Deus, né? Eu acho que ele acha que ainda alguém além do gueto, alguém além dos agressores da Miriam Leitão, acreditam nessa versão messiânica de um Lula que só se preocupa com a classe operária, que não se preocupa em ficar rico. Ele pode até não ter se preocupado em ficar rico, mas os outros fizeram o trabalho por ele, né? É o que mostra nas investigações. Tinha um monte de empreiteiro, um monte de empresário, um monte de sócio do filho, um monte de gente trabalhando para o Lula ficar rico e ficar bem de vida. O Emílio Odebrecht disse que chegou para ele e falou: se eu tenho que pensar no day after, presidente, tem que pensar no day after. Aí os amigos ricos pensaram no day after por ele. Melhor do que você ser rico é você ter amigo rico, porque aí o amigo rico põe as coisas no nome dele, amigo, você não paga os impostos, enfim, uma maravilha. Agora, o som tava pouco audível, mas a cara do Sérgio Moro, ele quase só faltou rir ali, né, o Andreasa? O Gilberto Carvalho entende mesmo de Celso Daniel. A especialidade lá é a igreja dele, né? Essa é a igreja dele, não tem nada a ver com a igreja católica, que ele usa, né, de fachada, um bom moço e tal. Não engana ninguém, né? Eu acho que essas frases são sensacionais. Eu li Lula não quis ficar rico e pensei, mas ficou, né? Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, hein, Patrick Santos? Você não quer, mas vem, sabe? É até uma coisa divina. E aí tem isso. Não havia clima, mas eles, os petistas, resolveram enfrentar as intempéries, né? Em busca da riqueza. E deu certo. E aí tem essa novilíngua petista, né? Não havia picaretas, não havia clima para picareta, não havia picaretas entre nós. Eu nunca vi bandido chamar o colega bandido de bandido. Mas o próprio Lula já chamou de aloprados, né? Aloprado virou elogio. Pro que existe hoje, aloprado virou elogio, né? Ô raça! Vocês lembram? Vai, Madu! Vocês lembram, Zé Dirceu, que falou: o PT não rouba nem deixa roubar. Ele falou essa frase lapidar, né, no início do governo Lula, e é engraçado porque realmente eles não roubam, eles só mentem um pouquinho, é o único defeito que eles têm. Eu acho o seguinte: o Lula não ficou rico com a política, ele ficou rico com as empreiteiras. Né? Ficou rico traficando influência, ficou rico ganhando mesada
Mas isso também é uma coisa, o Lula é um cara socialista, um cara de esquerda. Ele sempre acha que se deve distribuir a riqueza, né? Uma coisa igualitária, o pensamento dele. E se o socialismo tem que começar por algum lugar, pessoal. Então por que não começar pelo sítio de Atibaia? Por que não começa o socialismo no Guarujá, exatamente ali no condomínio Solares, né? Por que não começa o socialismo pela geladeira da casa Lula? O socialismo tinha que começar em algum lugar. Entendeu? Ele beneficia alguns primeiro, essa que é a ideia. O Lula é um guerreiro do povo brasileiro há muito tempo, né, que ele merece estar à frente da fila. Então não tem porquê, o Gilberto Carvalho tem toda a razão, ele como um bom ex-seminarista e tal, é um homem que não tem defeitos, somente um pouquinho, né? Não? Veja que ele privatizou o Estado para os companheiros e socializou os lucros para ele. É um bom regime, né, novo, nem Karl Marx pensou em algo parecido.